Boa tarde, gente. O assunto de hoje é pagamento de mensalidade escolar na época da quarentena de Covid-19. E aí, como é que fica? Preciso mesmo pagar a mensalidade da escola, da faculdade, do curso, se não está acontecendo aula? Bom, eu peguei um comunicado do Procon, que está aqui na tela do computador, e da Senacom, né? Então, a recomendação que os órgãos de proteção e defesa do consumidor, Procon, Senacom, orientaram as escolas é que as escolas forneçam, na medida do possível, atividades à distância, atividades pela internet, substituam as atividades presenciais por atividades que tenham o mesmo valor, o mesmo teor pedagógico ou que proponham a reposição de aula, mas que não deixem o aluno perder conteúdo por causa desse período de quarentena. E aí as escolas públicas, está sendo feito alguma coisa, tem um projeto em andamento para ter essas aulas pela internet, até as empresas de internet, Microsoft, o Google disponibilizaram plataformas e recursos para isso. Não sei se vai chegar a todas as crianças, como é que vai ser feito isso, mas tem uma disposição aí nas aulas das escolas públicas. E nas escolas particulares, como é que fica isso? Por quê? Às vezes a gente tem uma escola particular, mas ela não tem tantos recursos assim para transformar todo o seu conteúdo em um conteúdo digital e fazer essa transmissão de aulas online. Às vezes os professores não têm nesse treinamento, nem sabem como fazer, né? Então é preciso ajustes. E da parte do consumidor, tanto o Procon quanto o Senacom orientam que os consumidores continuem pagando as mensalidades na medida do possível, que não peçam desconto, reembolso, alguma coisa assim, para manter a escola, para manter o funcionamento dessas escolas. Então, vamos voltar do começo. O que é um contrato de prestação de serviços educacionais? A escola fornece um contrato de prestação de serviços educacionais, é um valor cheio, que a escola coloca todos os seus gastos, todas as suas despesas por um ano inteiro, tanto para a execução quanto para o planejamento pedagógico daquele ano, e ela divide esse valor em parcelas que vão sendo pagas durante o ano. Por esse motivo, a escola não pode colocar o nome no SPC se a pessoa deixou de pagar uma parcela. A escola só pode fazer cobrança ou negativar o nome ou qualquer coisa assim, qualquer medida de cobrança quando vence o ano, justamente porque é o contrato de uma prestação de serviço anual. Então, se a pessoa deixou de pagar um mês ou deixou de pagar outro mês, a escola só vai fazer essa cobrança assim, formal no final do ano. Aí sim, vai haver a cobrança da escola. Mas durante o ano, pelo fato de ser um contrato anual, a escola não faz essa cobrança por esse motivo. E também por esse motivo é que não tem essa justificativa de poder deixar de pagar uma mensalidade ou outra porque neste mês houve quarentena ou porque no mês passado teve suspensão de aula. Porque a escola não cobra só pelo serviço deste mês. A escola oferece um pacote inteiro de educação, de providências pedagógicas e educacionais, e esse valor ele é dividido em parcelas, mas ele é indivisível, não dá para você quantificar o quanto custa o professor em sala de aula, o material pedagógico que a escola fez, o projeto pedagógico que a escola usa, os recursos pedagógicos que a escola usa, o valor da formação dos professores, o valor da teoria pedagógica que a escola usa, a construção da estrutura da escola. Não tem como dividir o quanto você paga por isso, o quanto você paga por aquilo, o quanto cada criança paga para usar o pátio da escola, o quanto cada criança paga para usar a quadra da escola, o playground, os brinquedos,
O tanque de areia, quanto que custa para a criança ficar no tanque de areia? Então não tem como dividir essas despesas. A escola cobra uma despesa cheia, um valor fechado para o ano inteiro e divide em 12 parcelas. Então, em tese, né, no mundo ideal, não seria o caso de pedir o reembolso ou o desconto de parcelas por conta da suspensão de aula. Por quê? A escola pode substituir essas aulas por atividades à distância, por atividades para fazer em casa, por projetos pedagógicos para fazer em casa, por aulas online, por encontros de hangout, por encontros virtuais, de várias formas. E também a escola pode oferecer reposição de aula depois que passar esse momento de quarentena, idealmente, tá? Agora, na prática, o que está acontecendo? Né? Na prática, é uma situação sem precedentes, nunca aconteceu uma pandemia desse tamanho que obrigasse suspender as aulas, inclusive. Então, é uma situação que não tem precedentes, que não tem resultados práticos, que não tem casos parecidos na justiça para a gente saber o que fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Então, nessas situações, a gente sempre orienta o bom senso. Se for possível, pais e escolas, alunos e escolas, responsáveis financeiros e escolas entrarem num acordo para não ficar tão difícil para um lado nem para o outro, seria o melhor. Por quê? Se nesse momento os pais e os alunos e os responsáveis estão em situação difícil, porque alguns tiveram contrato de trabalho suspenso, alguns estão de férias, alguns a empresa fechou, perderam emprego, outros as empresas deram suspensão de contrato de trabalho, não deram pagamento, outros que são autônomos, profissionais liberais, não receberam dos seus clientes, outras pessoas que têm negócios próprios não estão com o negócio aberto, também estão enfrentando dificuldades. Então, os pais dos alunos e os próprios alunos, no caso de faculdades, também tiveram a sua situação financeira abalada por essa situação. E aí, a capacidade de pagamento por esse serviço educacional também foi abalada por uma situação sem precedentes, né? Então, do lado do aluno, existe uma dificuldade de pagamento que também foi causada pela pandemia. Aí, do lado da escola, puxa vida, do lado da escola, a escola já tinha se comprometido a fazer o pagamento do ano inteiro, já tinha contratado as pessoas necessárias, já tinha feito o planejamento pedagógico, já tinha contratado os materiais necessários, então a escola já tinha feito um gasto, ou já tinha uma previsão de gasto, um orçamento, um contrato, uma encomenda. E com a pandemia, a escola teve que gastar mais. Por quê? Ela teve que adequar todo o seu material, que era para uma aula presencial, ela teve que adequar para uma aula digital. E isso envolve gasto, envolve equipe técnica, envolve gente de informática, envolve espaço em nuvem, envolve capacidade técnica de fazer uma aula online, a compra desses espaços virtuais, a alocação desses espaços virtuais. Então, a escola teve que gastar mais. E às vezes a escola particular nem tem todo esse recurso assim que a gente imagina, né? Então, para as escolas também ficou difícil. E aí, se você junta essas duas situações difíceis, os pais e alunos com dificuldade para pagamento e as escolas tendo que gastar mais do que o previsto para se adaptar a essa realidade de quarentena, que para as escolas é obrigatória, não tem escapatória, fica uma situação difícil, fica sem solução, porque a gente só consegue provar que os dois lados estão em dificuldade financeira. Não tem nenhum lado se aproveitando da situação ou em melhor situação que o outro. Tanto os alunos, os pais, os responsáveis de escolas particulares estão em dificuldade para pagar essas mensalidades, né? Às vezes é o dinheirinho suado que a pessoa faz ali, trabalha, se esforça para pagar a faculdade e de repente o trabalho suspendeu ou o trabalho perdeu. Às vezes é um estágio que não tem nem
compromisso, né? E não vai ter o dinheiro para pagar a mensalidade. E às vezes a escola está ali com um orçamento justo, tentando oferecer uma mensalidade um pouco mais em conta, um pouco mais acessível para garantir clientela, e vem uma situação dessas e acaba com o orçamento da escola porque impõe mais obrigações, impõe mais recursos e mais necessidades. Então a melhor opção, assim, a opção mais coerente, mais possível nesse momento, que eu posso orientá-los a ter, primeiro, se for possível, conversar com a escola, conversa e tenta chegar em ter alguma redução ou, por exemplo, não cobrar uma multa caso uma mensalidade seja paga com atraso, né? Relaxar multas, relaxar juros, talvez, ou parcelar em mais vezes essa mensalidade desses meses ou deixar para pagar depois. Alguma situação desse tipo é viável, tá? Agora, se a escola não tem conversa, se não tem possibilidade de chegar nesse acordo, o que eu digo para vocês é assim: manter a calma, porque para qualquer situação, principalmente numa situação imprevista, manter a calma é o essencial. Nesse período de quarentena, uma mensalidade de escola, se você tem condição de pagar, você paga. Se você não tem condição de pagar, deixa. O serviço educacional ele é oferecido para o ano inteiro. Então, assim que acabar esse período de quarentena, vai haver oportunidade para entrar em contato com as escolas, para conversar, para dizer o que aconteceu. Claro que as escolas já sabem, né, que elas estão vivendo essa realidade junto com a gente, mas para acertar esses pagamentos, né? O que é preciso saber, o que é preciso se preparar é que esses meses eles vão ser cobrados. Então, não adianta eu deixar para pagar depois sem consciência. Ah, não, eu não vou pagar nada agora, tá? De quarentena, não vou pagar nada. Bom, tudo bem, mas a hora que a quarentena acabar, essa dívida vai chegar. Então, é importante fazer tudo com a maior consciência possível, pensando no que dá para fazer, no que não dá para fazer, quais são as despesas que podem ser adiadas, quais são as despesas que devem ser adiadas, quais são as despesas que não têm condição de ser adiada. Então, se for possível, fazer e manter os pagamentos em dia, essa é a melhor opção. Sempre, em qualquer situação, o melhor é pagar suas contas em dia. Agora, se não é possível, vale a pena entrar em contato com a escola, mandar um e-mail para a escola para dizer: olha, eu não consegui pagar esse mês por causa da quarentena, mas eu estou ciente de que existe esse pagamento. Se for possível, parcelar, se for possível, não cobrar juros, não cobrar multa, né? A gente pode tentar negociar essa forma de pagamento com um pouco mais de flexibilidade, mas que vai haver pagamento, vai haver. Porque ou as escolas se adaptaram e estão fornecendo ensino à distância, e aí a gente é que precisa se adaptar a isso, né? Ou as escolas vão repor essas aulas, e daí a gente também precisa se adaptar a isso. Poxa vida, mas a gente vai ter que repor aula? Então, a pandemia não é culpa de ninguém. A escola vai tentar oferecer o serviço que foi contratado da melhor maneira possível. E às vezes, nem a melhor maneira possível não é tão melhor assim, né? Numa situação dessas, as escolas vão ter 2 meses, 3 meses de aula para repor. Então, imagine como vai ser cansativo, né? Mas é preciso haver compreensão dos dois lados, tanto do lado dos alunos quanto do lado da escola. E, por sua vez, para as escolas, o ideal nesse momento seria reduzir as despesas das atividades que não podem ser feitas, né, à distância. Por exemplo, uma atividade complementar, uma atividade ao ar livre, uma atividade que possa ser cortada do calendário nesse momento. É interessante reduzir essa despesa e concentrar naquilo que pode ser feito,
Então, de repente, talvez até uma redução de mensalidade. Ou, inclusive, as escolas são empresas privadas, né? Elas têm a natureza jurídica de empresa e elas podem também usar essas linhas de crédito do governo e até suspender o contrato de trabalho dos seus professores. Então, também é uma solução para as escolas, principalmente as escolinhas pequenas, essas escolinhas de criança, né, de pré-escola, que não tem possibilidade de oferecer atendimento pela internet, né? Creche, escolinhas aí de 1 ano, de 2 anos, né? Para criança de 1 ano, de 2 anos, como que vai oferecer atividade pela internet? Não tem condição. No máximo uma musiquinha, um vídeo, mas é só isso. Então, essas escolas também podem se socorrer das medidas governamentais de linhas de crédito, de financiamentos, de suspensão de contrato de trabalho, de redução de horas de trabalho, para tentar manter a escola funcionando na medida do possível e tentar manter as pessoas e os alunos matriculados. Porque imagine a situação, se a escola abre falência e todos esses alunos da rede particular forem encaminhados para a rede pública também não comporta. Então, a melhor solução nesse momento é fazer o possível para manter toda a situação, para manter as escolas, para manter os empregos dos professores e dos funcionários nessas escolas, para manter os alunos recebendo o melhor que for possível de material pedagógico de aula nesse momento, da melhor forma que der para fazer. E esses pagamentos, se eles puderem ser conversados, seria o ideal, tá? Então, se eu não posso pagar a mensalidade, se eu posso cancelar o pagamento da mensalidade, não, nada é simples assim. Não tem essa resposta pronta e o mais recomendável por todos os órgãos de proteção, PROCON, SENACOM, Código de Defesa do Consumidor, é que essa situação seja negociada, seja amigável, porque todos nós fomos pegos de surpresa por essa questão de Covid-19. Então, o vídeo de hoje é isso, sobre as mensalidades de escolas particulares. Tá bem? Até breve, logo a gente faz mais vídeos.